Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje será sobre a estruturação das palavras, tá? E isso está dentro da parte denominada morfologia, morfos, né? Morfologia que tem a ver com a forma. Hoje nós vamos pensar um pouquinho como uma palavra ela é constituída, não é isso? Como ela foi constituída. Mas antes disso, vamos entender o que é a morfologia. A morfologia cabe a função de estruturar, portanto, estruturação, formar, formação de palavras, que é o nosso próximo tópico, e classificar, bem como flexionar as palavras, que também veremos na sequência. É quando nós entendemos o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é um pronome, o que é um artigo e assim por diante. Não é verdade? Que são as classes gramaticais. E as suas flexões? Flexão em gênero, em número, em pessoa, né? Singular, plural, masculino, feminino e assim por diante. Mas hoje, em específico, o nosso tópico é esse, estruturação das palavras. Eu selecionei duas palavras para que nós possamos começar a raciocinar sobre a sua estrutura, né? Quando nós olhamos esse verbo, já respondi para vocês, porque eu iria perguntar, caminhávamos é um nome ou é um verbo? Já respondi, né? Caminhávamos. Caminhávamos é um verbo. Ótimo. E meninas? Meninas é verbo? Não, professora, meninas não é um verbo. Se não é verbo, é um nome. Para a gramática, o que não é verbo é nome. Nesse caso, meninas é um substantivo. Bom, estruturação. Como essa palavra foi estruturada? Nós vamos começar dividindo essa palavra em morfemas. Morfemas, professora, morfemas, o que são morfemas? Morfemas são unidades mínimas que constituem uma palavra e que tem o quê? Um significado, tem um sentido, tem uma função, né? Nessa composição da palavra. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar, encaminhávamos. Caminhávamos tem um radical. Daqui a pouquinho nós vamos ver tudo isso por escrito, tá bom? Radical. O que é um radical? Radical é a base da palavra. Radical nada mais é do que, vamos chamar assim, o coração de uma palavra. É esse radical que dará a origem a outras palavras. Então, encaminhávamos. Qual é o radical? Vamos pensar, eu caminhei, tu caminhaste, ele caminhou. Nós caminhamos, vós caminhastes, eles caminharam. Eu caminharei, tu caminharás, ele caminhará. Nós caminharemos, vós caminhareis e eles caminharão. Respirar um pouquinho. E aí? O que se repetiu em todos esses verbos? Até a letra aqui, ó. Até a letra H. Não é isso? Tá? Deixa eu colocar aqui bem, ó, caminhei, caminhamos. Então, o C, o A, o M, o I, o N e o H, eles são chamados de radical. O que nós estamos fazendo mesmo? Nós estamos observando a constituição, a formação dessa palavra, como ela está estruturada. Nosso tópico de hoje não é estruturação da palavra, então nós já descobrimos que uma palavra tem o quê? Um radical. O que é o radical? O radical é a base da palavra, tá certo? É através dele, é a partir dele que outras palavras são formadas. Bom, só que sobrou o a, o vá e o mos. Não é isso? O que tem a ver esse a, o vá e o mos? Vamos conversar um pouquinho com a palavra. Não, a professora não está louca. Conversar um pouquinho com a palavra. Quando você pensa no a, ele te diz alguma coisa nesse momento? Ai, professora, eu não sei o que é esse a. Tá, mas e o vá?
Então vamos pensar em outro, vamos pensar no vá. Deixa eu pegar um outro coloridinho aqui para nós. Vou pegar um azulzinho, tá bom? O vá. Esse vá, se eu digo assim, eu caminhava. Ah, professora, esse vá, ele determina um tempo em que esse verbo foi conjugado. Ah, mas eu não me lembro que tempo. Não tem problema, tá? Não tem problema. Mas você sabe que esse vá, ele vai ser uma desinência, tá? Desinência. O que é uma desinência? Desinência é uma terminação. E toda desinência tem que contar alguma coisa pra gente, né? Eu gosto muito de usar essa palavra contar alguma coisa. Então, para ser uma desinência, essa desinência tem que representar alguma coisa. Porque se ela não representar nada, o que ela pode ser? Pode ser uma vogal temática. Nos nomes, por exemplo, uma vogal temática. Porque não determina absolutamente nada em termos de gênero, em termos de número, em termos de pessoa, tá? Então, vou retomar a minha fala. Nós olhamos para o verbo caminhávamos, percebemos que o radical é até a letra H, e esse vá, ele determina o tempo e o modo em que este verbo foi conjugado. Portanto, o vá é uma desinência modo temporal, tá? Nós chamamos de desinência modo temporal. Determina o modo em que o modo em que esse verbo foi conjugado e o tempo em que este verbo foi conjugado. Aí nós temos o mos. O que é o mos? Mos. Quem caminhávamos, professora? Nós. Ah, ótimo! Nós caminhávamos. Eu só sei que o sujeito, vamos dizer assim, o pronome que está ligado ao caminhávamos é o nós, por conta do mos. Ó, todos os verbos ligados ao mos está ligado o quê? A primeira pessoa, não é a primeira pessoa, o mos? Ó, primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Não é o nós? Eu, tu, ele, nós. Caminhávamos, falávamos, cantávamos. Não é isso? Vamos, nós vamos. Então o mos, ele é bem, vamos dizer assim, representativo desta primeira pessoa do plural. Isso significa, portanto, que o mos é uma desinência. Desinência, o que é uma desinência mesmo? Uma terminação. Uma desinência que determina quem é a pessoa do discurso, não é isso? E se ela é do singular ou se ela é do plural. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de desinência, número pessoal. Por que ela é número pessoal? Porque ela determina o número e ela determina a pessoa. Qual é o número? Qual é o número? Plural. Qual é a pessoa? Primeira, ou seja, a primeira pessoa do plural. Professora, mas sobrou o A. Sobrou o A. O A ainda está solto ali, não tem problema. Vamos dar função para esse A. Esse A, ele está entre, vou até escrever, entre o radical, e o que? As desinências, não é isso? Nesse caso, esse A não está entre o radical e as desinências, então esse A é chamado de vogal temática, tá? Então esse A é a vogal temática. Qual é a função da vogal temática? A função da vogal temática é ligar o radical às suas desinências. Além, é óbvio, de deixar claro para nós a que conjugação pertence o verbo caminhávamos. Porque se você juntar caminhar, se você juntar radical mais a vogal temática, nós vamos ter o que em relação a esse verbo? O tema. O que é o tema de um verbo? A junção da vogal temática e o radical. Ou melhor dizendo, o radical, porque vem primeiro, né?
e a vogal temática. Além do que nos esclarecer que este verbo pertence à primeira conjugação, que é o verbo caminhar. Ufa, professora, mas é muita coisa. Não tem problema, ok? Nós vamos conversar com muito mais propriedade sobre cada um destes morfemas ao longo das nossas aulas sobre estruturação de palavras. Neste primeiro momento, é só para você entender, né, o que é o estudo da estruturação das palavras, tá certo? Então, o estudo da estruturação das palavras nada mais é seccionar essa palavra em unidades mínimas, chamadas de morfemas, e dar nomes para esses morfemas. É entender quantos morfemas constituem tal vocábulo. Então, se nós tivéssemos que falar agora sobre o verbo caminhávamos, quais são os morfemas apresentados por ele, né? Nós temos um primeiro morfema chamado radical, radical que é a base da palavra, e que nesse caso o radical é o C, o A, o M, o I, o N e o H, radical. A palavra caminhávamos apresenta a vogal temática A, apresenta o tema caminha, portanto. Além disso, existe ainda uma desinência vá. Esse vá é uma desinência verbal, porque é verbo, modo temporal, que determina modo e tempo. Além do que, nós temos o mos, que também é uma desinência verbal, uma vez que se trata de verbo, que determina o número e a pessoa, né? Que aparecem aqui atreladas a este verbo caminhávamos. Ufa! Vamos para o meninas. Ah, professora, meninas é verbo. Não, meninas é nome. Bom, se já é nome, o que a gente não vai encontrar? A gente não vai encontrar desinência de modo e de tempo, claro que não. Porque se é um nome, nós não temos como conjugar um nome. Não dá para dizer que meninas está no presente do indicativo, não é isso? Não dá para dizer que meninas está conjugado no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. De jeito nenhum. Meninas é um nome. Mas nós podemos seccionar essa palavra, dividir, com toda certeza. Vamos começar? Qual é o primeiro morfema? Um radical. Tem radical? Eu posso dizer menina, menino, menininho, meninada, meninão, não posso? Qual é a estrutura repetida na palavra meninas? Vai até esse primeiro N, não é isso? Então, ó, toda esta primeira parte é chamada do quê? De radical. Ó. Menina, menininho, meninão, meninada, não é isso? Esse é o radical. Aí sobraram o A e o S. Vamos imaginar se eles são vogais temáticas ou se eles contam alguma coisa para nós. Eu poderia tirar esse S? Eu poderia dizer menina? Poderia. Aliás, eu poderia tirar o A e o S e poderia trocar o A por menino? Poderia. Poderia dizer menininho? Poderia. Então, eles são desinências. Como são desinências, veja, esse A, ele não determina o gênero desse substantivo, ele não determina que menina, esse A, ele pode ser trocado pelo O, e aí flexionarmos para o masculino? Sim, professora. Então, ele é uma desinência, porque conta alguma coisa pra gente, não conta? Uma desinência nominal, porque é nome de quê? Não é de gênero? Não é de gênero? Esse A não conta que esse é um gênero, esse substantivo está flexionado no gênero feminino? Sim, professora. Assim como esse S, o que esse S conta pra gente? O que esse S? Que além de menina estar aí no gênero, flexionado no gênero feminino, ele está no feminino plural. Então, o S é uma desinência nominal de que mesmo? Quando se fala em singular, em plural, nós falamos de número.
tá? De número. Então, só para você se lembrar, toda vez que se fala em gênero, nós estamos falando de masculino e feminino. E toda vez que nos referimos a desinências de número, nós estamos falando de singular e de plural. Resumindo, quais são os morfemas presentes na palavra meninas? Bom, professora, eu tenho um primeiro morfema, chamado de radical. O radical é o M-E-N-I-N, esse é um radical. O segundo morfema é o A. Esse A é uma desinência nominal que determina o gênero, que nesse caso é o gênero feminino. E eu tenho o S, que é também um outro morfema, tá? Chamado, especificado de desinência nominal de número, uma vez que meninas é um substantivo feminino plural, tá? Então, 1, 2, 3. 3 morfemas. Quantos morfemas? 1, 2, 3, 4. Encaminhávamos, nós temos 4 morfemas. Agora que nós estamos aquecidos, vamos entender um pouquinho melhor o que são, né, esses morfemas, certo? Então, anotem aí. O que são morfemas? Morfemas são unidades mínimas, unidades mínimas de significação na composição de uma palavra, tá? Então, se você consegue separar uma palavra em 5 morfemas, tudo bem? Tudo bem, desde que esses morfemas, eles conversem com você de alguma maneira, desde que esses morfemas, eles especifiquem alguma coisa. Podemos dizer, portanto, que o primeiro morfema é o próprio radical. O que é o radical? Radical é a base, vou colocar a base da palavra, tá? O radical, ele não muda, Por exemplo, se você diz feliz, feliz é um radical, tá certo? Ele é um radical. Você pode aqui colocar vários afixos. O que são afixos? Afixos é o que você coloca antes ou depois, tá? Afixos são os prefixos ou os sufixos, né? Porque uma palavra, ela pode não ter desinência verbal, ela pode não ter desinência nominal, mas ela pode ter o quê? Um prefixo e um sufixo, né? Exemplo, a palavra feliz. Vamos pegar novamente aqui o feliz, que é o nosso radical. Nós já sabemos que é um radical. Nós podemos colocar um prefixo. O que é prefixo? Que vem antes, não é? Então, posso dizer infeliz. Pronto. A palavra infeliz é formada por 2 morfemas, porque são 2 morfemas que me determinam alguma coisa. Ou seja, eu tenho radical, que é o feliz, e eu tenho o prefixo, não é isso? In. O que nós poderíamos fazer ainda? Leal, tá? Um outro exemplo, leal. Leal é o nosso radical, tá certo? Leal é o radical. Não tem mais nada além do radical, mas eu posso simplesmente acrescentar aqui lealdade. O que eu fiz? Eu acrescentei, eu somei um sufixo, tá? Somei um sufixo ao radical leal, ou seja, a palavra lealdade tem 2 o quê? 2 morfemas. Esses morfemas são radical mais um sufixo. Infeliz é o radical e o seu prefixo. Tudo bem? Então, pessoal, até agora o que nós vimos? Morfemas. Morfemas, unidades mínimas de significação que compõem uma palavra. Primeiro morfema, chamado de radical, base da palavra. Temos ainda como morfema os próprios afixos. Quem são afixos? São os prefixos e os sufixos. Prefixo vem antes e sufixo vem depois, certo? Além disso, existem as desinências. O que são as desinências? As desinências,
tá? São aquelas que determinam, por exemplo, o gênero, determinam tempo, determinam modo, determinam pessoa, tá? Determinam para nós, inclusive, a própria questão da flexão de aumentativo, diminutivo e assim por diante. Então, as desinências, certo? Porque hoje, neste módulo, nós não vamos dar conta de conversarmos absolutamente sobre tudo de desinências, nós só vamos começar, tá certo? Então, para ser uma desinência, tanto verbal quanto nominal, essas desinências, elas precisam necessariamente nos transmitir algum tipo de flexão. Ah, tá, essa desinência determina tempo e modo, então ela é uma desinência. Esse finalzinho dessa palavra, por exemplo, ela determina um gênero. Ah, então é desinência. Professora, eu não estou entendendo. Então vou terminar a minha conversa citando para você aqui um exemplo, tá? Que eu gostaria que você pensasse comigo. Quando você fala assim, lata, lata. Vamos pensar em lata? Lata. Lata, latinha, latão, não é? Qual é o radical da palavra lata? Porque é um nome, não é isso? Não é verbo, tá? É um nome. Então, ó, a palavra lata. Esse é o radical, não é um radical? Sim, professor, é o radical. A pergunta que eu faço a você, esse A, ele determina gênero? Esse A é de feminino? Como, por exemplo, lá em menina? Hã? Menina, tiro o A e coloco o O. Menina, menino. Esse A, sim, professora, esse A é típico de um gênero feminino. Então, vou repetir a minha pergunta. Esse A, em lata, ele pode ser trocado pelo O? Lato. Lata é feminino e lato é masculino? Não. Então, esse A, ele não é uma desinência. Até escrever aqui, não é desinência. Tá? Porque ele não é desinência de gênero, ele não é desinência de número, ele não é desinência de conjugação, até porque não é verbo. Se ele não é desinência, o que é esse A, professora? Esse A nada mais é do que uma vogal temática. Nossa, vogal temática? Mas uma vogal temática no nome? Sim, os nomes também têm vogais temáticas. Então você vai dizer que lata é uma palavra pertencente às palavras de vogal temática do grupo em A, tá? Ou vogal temática em A. Então, a palavra lata não tem desinência de gênero, mas tem uma vogal temática. E essa vogal temática é o A. Quantos morfemas, portanto, tem a palavra lata? 2 morfemas. Tem radical e vogal temática. Só. E ponto final. Pessoal, nós não terminamos, tá certo? Toda essa parte de constituição da palavra, nós não falamos sobre todos os morfemas, ainda existem algumas discussões extremamente importantes, conversarmos um pouquinho sobre o fato de algumas palavras não terem, inclusive, vogal temática. Um exemplo disso, tá? Visto na aula de hoje, volta um pouquinho comigo aqui, ó, é a própria palavra feliz. A palavra feliz, por exemplo, ela não tem vogal temática, ela só é constituída pelo radical. E pode, sim, algumas palavras, elas são constituídas apenas por um morfema, apenas pelo radical. Não tem sequer vogal temática, não tem nenhum outro tipo de desinência, tá certo? O máximo que pode ser acrescido ali são alguns afixos, certo? Na próxima aula, nos encontramos e continuaremos com toda certeza sobre essa nossa reflexão sobre a estruturação das palavras.